vídeo explica o funcionamento do sensor de posição do virabrequim, conhecido como CKP. Apresenta sua estrutura interna e mostra como ele trabalha em conjunto com o sensor de posição do comando de válvulas. O sensor de posição do virabrequim é responsável por detectar a rotação do motor e a posição angular do virabrequim. Essas informações são enviadas para a unidade de controle eletrônico do motor, a ECU, que utiliza esses dados para determinar o momento da injeção de combustível e da ignição em cada cilindro. No veículo, o sensor fica instalado próximo à roda fônica ligada ao virabrequim. Essa roda possui uma série de dentes igualmente espaçados, e cada dente corresponde a um pequeno movimento do motor. Sempre que um dente passa em frente ao sensor, impulso elétrico é gerado. Durante a rotação da roda fônica, os dentes passam continuamente pelo sensor, produzindo uma sequência de pulsos elétricos. Medindo o intervalo de tempo entre esses pulsos, a ECU consegue calcular a rotação do motor. Para entender como a ECU identifica a posição angular do virabrequim, é necessário observar a estrutura interna do sensor. Em seu interior, existe um ímã permanente, uma bobina e um núcleo de ferro. O ímã cria um campo magnético constante na extremidade do sensor. Quando um dente metálico se aproxima dessa região, o campo magnético sofre uma alteração, induzindo um sinal elétrico na bobina. Quando o dente se afasta, o campo muda novamente, gerando outro sinal elétrico. O núcleo de ferro concentra o campo magnético, permitindo que a bobina produza sinais mais definidos. Assim, a passagem de cada dente em frente ao sensor é convertida em um pulso elétrico. No entanto, se todos os dentes fossem exatamente iguais, os pulsos também seriam iguais. Nessa situação, a ECU conseguiria identificar apenas a rotação do motor, mas não saberia em que posição do ciclo de rotação o virabrequim se encontra. Para resolver esse problema, a roda fônica possui um ou mais dentes ausentes. Com essa ausência, o intervalo entre os pulsos se torna maior naquele ponto específico. Quando essa interrupção passa pelo sensor, a ECU identifica um intervalo mais longo que o normal e o utiliza como um ponto de referência único do ciclo de rotação do virabrequim. A partir dessa referência, a ECU passa a contar os pulsos gerados pelos dentes da roda fônica e calcula continuamente a posição angular do virabrequim. Mesmo conhecendo a posição angular e a rotação do motor, ainda existe uma limitação nos motores de 4 tempos. Cada pistão atinge o ponto morto superior 2 vezes durante um ciclo completo, uma vez no tempo de compressão e outra no tempo de escape. Como o sinal do sensor de posição do virabrequim é o mesmo nas duas situações, a ECU não consegue distinguir em qual delas o motor está trabalhando. Para solucionar essa limitação, o motor utiliza também o sensor de posição do comando de válvulas, conhecido como CMP. Assim como o CKP, esse sensor gera sinais elétricos quando uma peça metálica passa em frente ao seu elemento sensor. Sua função é informar a posição do comando de válvulas, permitindo que a ECU diferencie o tempo de compressão do tempo de escape. Com as informações dos dois sensores, a ECU sincroniza corretamente a injeção de combustível e a ignição. Em resumo, a ECU primeiro identifica o ponto de referência da roda fônica e calcula a rotação do motor pela frequência dos pulsos. Em seguida, conta os pulsos para determinar a posição angular do virabrequim. Por fim, combina esses dados com as informações fornecidas pelo sensor de posição do comando de válvulas para identificar o tempo correto de funcionamento do motor e realizar a sincronização precisa da injeção de combustível e da ignição. Esse é o princípio de funcionamento do sensor de posição do virabrequim e da sua atuação em conjunto com o sensor de posição do comando de válvulas.